No vídeo de hoje, você vai entender como treinar flexibilidade no seu corpo inteiro de forma eficiente e segura usando a estratégia do balanceamento. Meu nome é Daniel Suassuna, eu sou professor do Corpo de Yoga, especialista em flexibilidade e em desenvolvimento corporal através das técnicas de yoga. Ao longo desses últimos tantos anos, quase 20 anos dando aulas, realmente eu não encontrei nada que fosse tão eficiente no curto prazo e que a gente pudesse perceber a diferença nos alunos é ao mesmo tempo que ao longo de 5, 10, 15, 20, 30 anos de treinamento, a gente conseguisse manter a pessoa com boa vitalidade, com vigor físico, com saúde, sem se lesionar, sem se machucar, pelo contrário, sempre se desenvolvendo e mantendo uma boa vitalidade ao longo do processo natural, né, do passar dos anos, o envelhecimento, que certamente vai acontecer de uma forma diferente de uma pessoa, dependendo da pessoa, dependendo do que você faz. Todos nós vamos envelhecer, os anos vão passar para todos nós, mas para algumas pessoas os efeitos serão diferentes de outras, dependendo daquilo que você está fazendo hoje. Vamos lá, vamos entender então por que é importante você conhecer e treinar, utilizar o treino balanceado. Simples. Você quer ver resultado logo. Ainda que você fale assim, não, mas eu não tenho pressa e tal, tudo bem. Mas se você não conseguir perceber algum efeito com o seu treinamento no curto prazo, você vai acabar pensando, poxa, será que isso aqui está funcionando mesmo? Será que isso daqui é o que vai me trazer resultado? Né? Será que estou tendo algum efeito com esse tempo que eu estou investindo no meu treino? Então você precisa conseguir ver alguma coisa no curto prazo. Se não, nessa dúvida, poxa, eu estou investindo tempo, não sei se está funcionando, você vai acabar desistindo, tá? E isso que eu estou falando para aqueles que são menos ansiosos com o resultado, mas aquele que quer ansiosamente ver alguma diferença no seu treinamento, na sua vida, com aquele tempo que você está investindo nos seus exercícios, bom, para esse é mais importante ainda ver diferença no curto prazo, beleza? Só que você não quer só que a prática te faça bem hoje, ou essa semana, ou esse mês. Você quer que, quando você pensa em anos, daqui a tantos anos, isso aqui vai continuar me fazendo bem? O que eu estou fazendo hoje vai produzir um bom efeito ao longo dos meses, anos, décadas daqui para frente? Bom, aí sim você também quer ter um bom efeito no longo prazo. Tá? Você quer curto prazo, você quer longo prazo também. Você quer as duas coisas, só que não é qualquer sistema que vai te dar o efeito nas duas áreas, tá? No curto e no longo prazo. Tem coisas que você pode fazer e que no curto prazo parecem ser uma boa ideia, mas no longo prazo são uma péssima ideia. Vão destruir a sua saúde, as suas articulações, os seus músculos, os seus ligamentos, etc. Tem coisas que no longo prazo pode ser até que funcionem, mas demora tanto para produzir efeito que você fica na dúvida, e na dúvida, bom, melhor fazer outra coisa, né? Você não sabe se você está perdendo seu tempo, então você vai fazer outra coisa. Então é importante ter esses dois mundos funcionando bem. Qual é a melhor estratégia para isso, para que isso aconteça? É o treino balanceado sempre e todos os dias. O treino balanceado ele funciona como um mecanismo anti-bobeira. É você ter uma fórmula que uma vez que você se adaptou e se habituou a ela, você automatizou essa fórmula que você vai reproduzir. Você já não precisa mais pensar muito nisso. Vou te dar um exemplo. Depois que você já automatizou escovar os dentes, passar fio dental, usar um enxaguante bucal e pronto, você tem que pensar as primeiras vezes, certo? Tem que ensinar lá a criancinha a fazer isso, tal, tal, tal. Depois que ela entendeu como faz, depois que isso já se tornou um hábito, ela não precisa mais pensar naquilo. E uma vez que ela automatizou esse hábito, daqui a 10, 20, 30 anos a gente pode garantir que ela vai ter dente ainda. Os dentes dela ainda estarão funcionando bem, ainda que ela não precise estudar odontologia para isso. A prática balanceada ela funciona da mesma forma, só que para os seus músculos e articulações. Uma vez que você automatizou esse comportamento, esse modo de treinar, você já não precisa mais prestar atenção nisso e naturalmente você vai ganhar flexibilidade no curto prazo e vai ter muita saúde no longo prazo. Tá? Por isso que é muito importante você conhecer a prática balanceada e você vai entender, uma vez que você entende como ela funciona, você vai sacar, pô, realmente
essa é a melhor estratégia, tanto no curto quanto no longo prazo. Combinado? Ótimo. Vamos entender agora como funciona. Para que você possa compreender, eu preciso que você pegue papel e caneta e faça um quadro nessa folha em branco. Você vai traçar 4 linhas na vertical e 5 linhas na horizontal. Assim, vai fazer um quadro, beleza? Nas colunas, são 4 linhas, né? São 4. 4 e 5. Se não der certo, depois você acerta. Aí, calma. Ajusta no papel. Nas colunas, você vai escrever o seguinte. Primeira coluna vai ser técnicas em pé. Na segunda, sentado. Na terceira, deitado. E na quarta, invertido. No nosso treino, nós vamos fazer as técnicas nessa ordem. Em pé, sentado, deitado e invertido. Repare que nos nossos treinamentos nós costumamos iniciar a prática em pé e terminamos com a invertida. Isso não é tão relevante do ponto de vista de flexibilidade, mas é muito relevante no ponto de vista de otimizar o seu treino, tornar a prática mais coreográfica, tá? E te ajudar a produzir efeitos também do ponto de vista mais abrangente, tá bom? Enfim, não é tanto o nosso foco hoje. Nas linhas, você vai escrever. Primeira linha, técnica de equilíbrio. Segunda linha, flexão lateral. Então, primeira linha, equilíbrio. Segunda linha, flexão lateral. Terceira linha, flexão para frente. A gente também chama de anteflexão. Na linha seguinte, flexão para trás. E na outra linha, torção. Beleza? Ótimo. O que você vai fazer com esse quadro? Em todos os seus treinos, todos, você deve colocar posições de equilíbrio, flexão lateral, para frente, para trás e torção. Em todos. Se você fizer isso sempre, pronto, você já tem um mecanismo anti-bobeira, você já tem algo, se você automatizar, você vai ter excelentes efeitos de curto e de longo prazo. Beleza? Ah, mas eu só vou usar isso no meu treino? Não. Você pode colocar técnicas adicionais que depois a gente vai falar aqui. Por quê? Embora tenha uma fórmula geral para você usar em todos os treinos, cada treino você pode ter uma ênfase diferente, como muitas vezes nós fazemos aqui. Um treino com foco em ombros, melhorar a mobilidade dos ombros. Um treino com foco em abertura pélvica. Um treino com foco em melhoria para preparar para o agachamento, para você agachar melhor. Então você pode ter treinos com diferentes ênfases. Então, essas ênfases pode fazer com que você acrescente mais técnicas, tá? Além dessas 5. E também você pode fazer combinações, nós vamos ver já, como fazer combinações para que, por exemplo, eu quero enfatizar a abertura pélvica, então posso fazer uma flexão lateral que também trabalha a abertura pélvica. Entendeu? Beleza. Mas vamos entender o básico primeiro. Essa parte principal do nosso quadro, que é equilíbrio, flexão lateral, para frente, para trás e torção. Bom, quando você olha esse quadro, você observa claramente que o foco, o centro dele, certamente está na coluna vertebral. É muito importante que você treine flexibilidade do que é mais relevante para o que é menos impactante para o seu corpo, para a saúde do seu corpo. Então, você precisa começar com a coluna. A coluna vertebral ela vai influenciar todo o resto. Tá? A coluna está ligada aos ombros, que está ligada aos braços, a coluna está ligada aos quadris, que está ligada às pernas, a coluna está ligada ao pescoço, que está ligada à cabeça. Então, se você afeta a coluna vertebral, você pode causar efeitos nos outros membros todos. Se a sua coluna tiver um efeito positivo, isso vai refletir um efeito positivo em todo o resto. Se tiver um problema na sua coluna, isso vai refletir em efeitos negativos em todo o resto. Então, às vezes, a pessoa tem um problema no joelho, um sintoma no joelho, que tem origem lá em um problema na coluna, que foi se irradiando e o joelho acabou pagando pato. Certo? Então, a coluna é o principal, por isso que todos os treinos precisam ter flexão lateral, para frente, para trás, torção.
São as possíveis formas de movimentar a coluna. Nós vamos detalhar cada um já já. Beleza? O equilíbrio é porque é muito importante você desenvolver consciência corporal na estabilização do corpo. Quando você estabiliza o corpo de forma que ele mantenha um equilíbrio, você tende a encaixar as peças no lugar, tá? De forma meio automática. Para manter o equilíbrio, o corpo tem que se organizar. Então, o equilíbrio também vai ser importante para fazer parte de todos os nossos treinos. Combinado? Então, vamos entender como identificar cada um desses tipos de posição, porque agora é importante você saber classificar as diferentes técnicas em todas essas categorias, tá bom? Em pé, sentado, deitado, invertido, acho que não é problema você, né, mais ou menos consegue classificar. Vamos ver, então, as linhas. Equilíbrio. Em geral, nós entendemos por equilíbrio aquilo que você tem um apoio só no chão. Então, aqui eu estou com 2 apoios, aqui eu estou com um apoio. Pronto, essa técnica se tornou agora de equilíbrio. Tá? Aí existe um acervo de técnicas gigantesco em que todas são de equilíbrio que eu posso usar conforme a ênfase que eu quero dar na minha prática, eu posso usar diferentes tipos de equilíbrio, tá? Então, eu posso fazer várias técnicas de equilíbrio num só pé. Só em pé, aqui eu dei vários exemplos em pé. Não, eu posso fazer também equilíbrio sentado. Né? Tem várias possibilidades também. Ó, para frente. Tá vendo como é equilíbrio? Para você saber se a técnica é de equilíbrio ou não, é só você ver se você dá uma balançadinha. Tá? Agora, também os equilíbrios, embora em geral tenha um apoio só no chão, pode ser que você considere equilíbrio algumas técnicas que têm 2 apoios. Quando você diminui o contato do corpo com o chão e desafia mais o seu equilíbrio. Por exemplo, aqui, os 2 pés estão no chão, mas ainda assim eu tenho uma técnica de equilíbrio aqui. Compreendido? Aqui, ó. Equilíbrio também, especialmente se eu faço com os olhos fechados. Tá? Então, pode ser que uma técnica de equilíbrio tenha 2 apoios no chão. Aí você pode pensar em posições que você pode colocar nessa categoria aí de equilíbrio. Vamos para a segunda linha, flexão lateral. A flexão lateral, pensa no seguinte. Imagina que você vai fazer um raio-x e vai enxergar a coluna vertebral. Você vai enxergar aqui através do corpo e ver meus ossos. Tenta ver isso. A flexão lateral, ela mantém quadris e ombros, em geral, ela mantém quadris e ombros, tá? Paralelos não, no mesmo plano. Imagine como se eu estivesse aqui, ó, encostado na parede. Então, quadris e ombros estão no mesmo plano. E eu vou movimentar a coluna apenas para o lado. Muitas vezes, para que a pessoa entenda a sensação física de uma flexão lateral, eu peço que ela exercite um pouco na parede. Justamente para ela manter, ó, pés, quadris, ombros, cabeça, tudo encostado na parede. Você vai mexer a coluna somente para o lado. Por isso que está incorreto se você vai fazer uma flexão lateral e você acrescenta uma torçãozinha assim, tá bom? Você tem que mover somente para o lado. Isso também pode ser em pé, ó, com as pernas separadas. Em pé, tá? Não deve fazer assim para frente, porque você deve ficar no mesmo plano. Ou no plano sentado, né? Não estou sentado aqui, mas, ó, já é mais baixo, já não é em pé, né? Então, você pode colocar na categoria de sentado, ó. Sentado. Claro, aqui não, a referência da parede não vai ser a melhor, mas pensa que você tem que ir de lado para a perna, ó. Tá? Para você entender que a flexão lateral é sempre um movimento da coluna, que você tem que enxergar a coluna indo para o lado. Beleza? Vamos para a flexão para frente. Então, ó, é sempre indo em direção a uma ou as 2 pernas, que pode ser também em pé, pode ser sentado, né? Pode ser deitado, mas sempre tem esse movimento com o quadril de ir para frente, tá bom? Em direção às pernas.
Flexão para trás, exatamente o contrário, né? Aqui, flexão para trás. E torção, a torção ela é assim. Quadris e ombros tem que ir sempre um para o lado. Para onde os quadris vão, os ombros vão para o outro lado, tá? Ó, por isso que fica ruim se a pessoa troca nessa posição aqui, ó. Você tem que torcer para o lado da perna que está levantada. Se você faz errado, ó, você não gera a torção. Tá vendo que os quadris estão indo para um lado e os ombros para o mesmo lado? Então, não dá certo aqui. Para torcer, os quadris têm que fazer um esforço para um lado e os ombros para o outro lado. Em geral, na torção, a coluna fica no mesmo eixo. Não é tão bom se você, ó, arredonda aqui, está curvada as costas e você torce. Não. Tem que tentar manter a coluna reta e torcer. Beleza? Então você tem que preencher. Ah, eu tenho que colocar um equilíbrio em pé, um sentado e um deitado? Não. Você tem que colocar uma posição em cada linha. Certo? Nas colunas, não precisa colocar em todas, não. Entendeu? Então, equilíbrio. Ou em pé, ou sentado, ou deitado, ou invertido. Invertida sempre é outra coisa, né? Flexão lateral. Ou em pé, ou sentado, ou deitado. Tá? Não precisa ter nas 3 colunas. Tá bom? Então, uma pode ter um ou mais. Não tem problema ter mais, mas o que eu estou dizendo é precisa ter no mínimo uma de cada uma dessas posições. Detalhe é, flexão lateral e equilíbrio e torção, obviamente você vai sempre compensar com uma posição igual para o outro lado. Flexão para frente, a flexão para frente você compensa com uma flexão para trás. Só que é o seguinte, esse movimento aqui para frente, ele é bem mais natural para a nossa coluna, né? Esse é o movimento natural da coluna, isso aqui todo mundo faz. Então, você deve sempre colocar mais para frente do que para trás, para não ser agressivo para a sua coluna. Mais ou menos a proporção de 2 para 1. Você coloca 2 flexões para frente para cada flexão para trás que você coloca. Ou você coloca o dobro da permanência para frente do que para trás. Ou o dobro da intensidade para frente do que para trás, tá bom? Tem que ser mais para frente do que para trás, sempre. Combinado? Ok. Só que existem outras categorias de posições que aí são opcionais. Você pode colocar se você quiser. Por exemplo, abertura. Abertura, se eu faço essa posição aqui, ela não está em nenhuma dessas categorias. Eu posso colocar porque eu quero melhorar minha abertura. Só que aí eu já trabalhei bastante a minha coluna, em vários sentidos. E agora eu estou acrescentando a abertura. Claro que se a minha prática, o meu treino tem ênfase em abertura, eu quero fazer um treino completo, mas ao mesmo tempo que treine a abertura. Então o meu mecanismo antibobeira me diz que eu tenho que fazer um em cada linha. Porém, eu quero sempre colocar uma ênfase especial na abertura. Então eu vou fazer uma flexão lateral na abertura. Uma flexão para frente na abertura. Uma flexão para trás, cara, aqui é mais avançado, né? Mas uma flexão para trás está na abertura. Uma torção na abertura. Então eu posso fazer isso, eu posso combinar as técnicas dependendo do que eu quero colocar naquele treinamento. Combinado? Só flexão, só abertura? Não, eu posso também acrescentar técnicas musculares, tá? Técnicas de força. Eu posso acrescentar técnicas de tração. Eu posso acrescentar técnicas de relaxamento. Eu posso acrescentar algum alongamento mais local, ó. Alongamento de coxa, o trabalho da articulação dos pés, das articulações dos pés. Só que tudo isso é bônus, vamos dizer assim, tá bom? Eu não sou obrigado a colocar em todos os dias, em todos os treinos, abertura, musculares, treino de articulações, relaxamento, tração. O obrigatório são essas linhas que você traçou aí. Compreendido? Parece complicado, talvez no primeiro contato, mas se você teve alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e aí a gente esclarece.
Às vezes só assistindo de novo você já soluciona essa dúvida, beleza? Nós vamos fazer um exercício agora de um treino muito prático, muito rápido, muito fácil, que você pode, então, fazer em qualquer momento do seu dia. Em, às vezes, 2 minutos, você consegue fazer um treino, uma prática completa. E você pode, tendo isso ali como uma carta na manga, você pode, então, treinar todos os dias, várias vezes ao dia, né? Pelo menos para fazer uma manutenção de um corpo que consegue se mexer. Se você torna isso um hábito, certamente vai te fazer muito bem. Tá? Nós vamos fazer aqui juntos. Antes desse treinamento prático, curta o vídeo e lembre-se de se inscrever no canal, ativar a notificação. Se você não dá um like nesse vídeo aqui, eu não sei se você está gostando, não tem como eu saber se esse conteúdo te interessa. E nem tem como o próprio YouTube saber se esse conteúdo te interessa para que ele possa, né, trazer mais informações para você, mais conteúdo desse tipo para você. Beleza? Então, coloque aí o seu like, se inscreva nesse canal e ative aí as notificações. Então, vamos fazer o nosso treino super rápido e que você pode fazer muitas variações aí na sua casa. Ó, então, vou pegar o mais rápido, impressionantemente rápido aqui. Um treino em que você vai fazer primeiro um equilíbrio. Vamos fazer juntos? Então, pés unidos, você vai elevar o joelho esquerdo, puxar esse joelho para você. Estabiliza a posição, puxa bastante. Já baixa esse pé e eleva o outro. Procura trabalhar principalmente a estabilidade. Evita oscilar, balançar. Não é para se apoiar na parede, é para treinar ficar em equilíbrio. Volta o pé para o chão. Inspira levando os braços. Tracione. Solte o ar flexionando para a esquerda. Esvazie bem os pulmões. Permite ficar um pouco com os pulmões vazios. Inspire, retorne, tracione. Solte o ar e contém. Permite ficar um pouco sem ar nos pulmões. Inspira, leve o tronco. Flexione os joelhos para agachar, calcanhares e joelhos elevados no ar, mãos sobre o joelho. Então, sente-se. Estenda a perna esquerda para frente, perna direita sobre a esquerda. Mão direita lá atrás. Braço esquerdo entre a coxa e o peito. Expire torcendo e olhe lá para trás. Inspire e retorne. Troque a posição das pernas. Passando agora a perna esquerda por cima da direita. Mão esquerda lá atrás. Braço direito entre a coxa e o peito. Expire torcendo. Olhe lá para trás. Inspire e retorne. Prenda as pernas para frente. Fica os braços lá para cima. Solte o ar flexionando para frente. Relaxa um pouco. Faça uma respiração profunda e solte o ar na massa. Um pouco no seu máximo. Não, retornar, vamos virar de frente para o chão, apoiando os antebraços. Estende um pouquinho o corpo no ar. E temos um muscular, né? Se você permanecesse mais tempo, sentiria aí a musculatura se fortalecer. Hoje nós vamos ficar pouquinho. Então já vamos tocar as pernas no chão. O dorso dos pés também. Abre o peito, levanta a cabeça. Depois vamos estender os braços, tirando os cotovelos do chão. Intensificando a flexão para trás. Vamos agora flexionar os joelhos e deitar o tronco sobre as pernas. Relaxar
por alguns instantes. E depois você vai entrelaçando os dedos das mãos, apoia os dedos dos pés no chão e tendo os joelhos olhando lá para os pés. Nesse ponto, se você faz invertida sobre a cabeça, você pode fazer. Se não, você fica aqui com os braços no chão, cabeça no ar e olha lá para os pés. Toque os joelhos no chão novamente. Deite o tronco sobre as pernas, testa sobre as mãos e relaxa. E vamos nos sentar. Veja que nós usamos a fórmula, como nós explicamos aqui hoje: equilíbrio, flexão lateral, torção para frente, para trás e invertida. E um treino que durou pouquíssimos minutos e, claro, não vai servir como um treino para você aumentar rapidamente a sua flexibilidade, mas vai servir como um treino rápido para você colocar ao longo do seu dia. Bom, hoje, como nós dedicamos um tempo bom para você entender como funciona o balanceamento, temos mais explicações, a prática foi mais curta. Para a prática mais longa, você pode observar ali nos nossos outros vídeos e aí você vai identificando quais são as flexões laterais, quais são as torções, quais são para frente, para trás. Classifique, vai aumentando o seu acervo de técnicas para que você possa, você mesmo, planejar seus próprios treinamentos, às vezes assim, no improviso, e fazer uma prática que com certeza vai te fazer muito bem e que vai produzir bastante resultado. Um grande abraço e até a próxima.